Como eu quebrei no digital depois de faturar mais de 3 milhões de reais. Nesse vídeo aqui, eu vou contar um papo reto para você sobre a minha vida, minha trajetória de 7 anos no digital, trabalhando principalmente com YouTube, canais darks, vendas de cursos, treinamentos e mentorias, que me fez alcançar aí mais de 3 milhões de faturamento. Eu digo faturamento, mas 99% desse valor foram lucro, né? Porque eu nunca investi em tráfego pago. Então tudo que a gente faz através do YouTube, 99% ali entra para o nosso bolso. A gente tem alguns gastos ali com algumas ferramentas de grupos de WhatsApp para fazer lançamentos, enfim, são gastos bem pequenos mesmo. Então eu consegui quebrar, né, depois de mais de 3 milhões de faturados. E eu vou contar a história de como eu quebrei e como eu me reergui, consegui me reestruturar depois de ter quebrado aí no digital. Bom, uma coisa que eu quero enfatizar nesse vídeo aqui são 2 pontos. O primeiro, aquela famosa frase que provavelmente você já ouviu por aí, que dinheiro não aceita desaforo. Eu aprendi da pior forma possível que essa frase, apesar de ser clichê, ela é verdadeira. E a segunda coisa é que eu posso ganhar, tá fazendo ali 100 mil reais por mês. Se eu gasto 101 por mês, e uma pessoa que está fazendo ali 6 mil reais por mês, se ela gasta 3, ela é uma pessoa que tem chance de enriquecer, e eu que estou gastando ali 101 mil reais, ou seja, mais do que o meu faturamento, com certeza eu vou me endividar e vou quebrar. Então, se esse é o seu ponto, é a sua situação atual, ou se é semelhante a isso, tome muito cuidado, porque é muito fácil, entre aspas, ganhar dinheiro com a internet, mas da mesma forma que é fácil, entre aspas, também é muito fácil para você perder o seu dinheiro, todo o seu dinheiro e quebrar. E foi assim comigo. É lógico que eu falo fácil, entre aspas, porque teve todo um processo, mas eu quero dizer que a internet, comparado com o mercado tradicional, ela é muito mais fácil, né? Se você respeitar o processo, se você entender que você tá fazendo ali a coisa certa e você vai colher os frutos daquilo que você tá fazendo, se você não desistir, você vai conseguir ter resultado, e o resultado, quando ele vier, vai vir assim, forte mesmo, e muitas vezes ele vem da noite pro dia, que foi como aconteceu comigo. É lógico que eu plantei, tive que batalhar, mas quando o resultado vem, ele vem de uma hora para outra, e esse é o poder que tem a internet. Bom, antes de eu continuar contando a minha história aqui, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito, e quero também que você deixe o seu like se você está gostando desse tipo de conteúdo aqui, desse papo reto, esse papo sincero que eu estou batendo aqui com vocês nesse canal. O meu intuito aqui não é trazer só conteúdo relacionados a YouTube, a canais darks, a digital, mas também trazer um conteúdo relacionado a desenvolvimento pessoal, porque com 7 anos empreendendo pela internet, eu pude me desenvolver pessoalmente em muitas áreas, em muitos quesitos. E talvez você que esteja iniciando, esteja empreendendo no digital, o meu conteúdo seja muito relevante para você, seja muito útil para você, beleza? Então, deixa o seu like aí e se inscreva. E comenta aqui abaixo se você quer que eu continue trazendo os conteúdos aí semelhantes a esses. Bom, vamos lá, para você entender aqui. Eu comecei lá em 2018, né, a empreender pela internet, tentei diversas coisas e o que deu certo para mim foi YouTube, foi canais darks. Canais darks, caso você não saiba o que é, um canal no YouTube onde você não aparece e não mostra a sua voz. Foi aí que eu me identifiquei e consegui fazer os primeiros conteúdos. Eu era uma pessoa, por incrível que pareça, extremamente tímida. Eu jamais poderia imaginar que eu estaria gravando um vídeo como esse daqui para você, tá? Jamais poderia imaginar, mas cá estou eu, né, fazendo esse conteúdo aqui depois de ter dominado a minha timidez, depois de ter vencido a minha timidez. E aí eu comecei com os canais darks e depois de um tempo eu decidi ensinar as pessoas o que eu estava fazendo, que estava dando certo para mim, né? Onde surgiu o canal Rafa Silva, para quem não sabe, né? Caso você queira conhecer o canal Rafa Silva, digita aí no YouTube Rafa Silva, né? Você vai encontrar o meu canal onde eu ensino, né? Um canal que eu apareço e ensino as pessoas a criar, crescer e monetizar canais darks no YouTube, tá? E aí eu comecei a ensinar e comecei a vender treinamentos, cursos e mentorias desse meu conhecimento, né? O conhecimento que eu adquiri, e eu fiz muito sucesso, né? Consegui desenvolver diversos projetos que deram certo e que fez
trazer resultados ali para muitas e muitas pessoas, resultados assim extraordinários. Para você ter uma noção, teve alunos meus que já faturaram ali mais de 100 mil, mais de 200 mil reais em um único mês, né? E o mais interessante é que muitos deles foram no primeiro mês de canal monetizado no YouTube, né? Em um canal onde não aparece, onde você gasta ali no máximo 2 horas por dia para produzir um conteúdo, às vezes nem precisa publicar todos os dias. E eu tive muito sucesso, né? Para resumir assim, eu tive muito sucesso e tenho até hoje, né? Não é que eu tive, eu ainda tenho sucesso, né? Tenho muitos alunos de sucesso, continuo ensinando isso e continuo, inclusive, mudando a vida de muitas pessoas. E quando você muda a vida de outras pessoas e recebe depoimentos sobre aquilo, isso vira uma bola de neve e você acaba vendendo cada vez mais, né? Então a venda ela acaba se tornando um processo natural, né? Porque quanto mais você ajuda as pessoas, mais você recebe depoimentos e mais você usa esses depoimentos para poder vender mais, e isso vira um ciclo sem fim positivo que vai colocando muito dinheiro no seu bolso. E esse colocar muito dinheiro no bolso, né, foi muito bom, só que tem um pequeno probleminha aí. Eu vim de uma família muito humilde, uma família muito pobre, né? Não passei dificuldade, não passei fome, nada disso, mas tudo era controlado, tudo era muito simples, né? Eu comia assim o arroz e uma mistura ali, não tinha mais nada além disso, né? Passei a minha infância e adolescência assim bem controlado, né? Nunca meu pai teve condições de me dar o dinheiro para comprar alguma coisa que eu queria, não, era tudo dentro dos limites, né? E uma vida de muita escassez. E quando a gente vive uma infância, uma adolescência de uma vida muito escassa, né? A tendência é que quando a gente começa a ganhar dinheiro, a gente comece a arrumar coisas para eliminar esse dinheiro, para afastar esse dinheiro da gente. É uma coisa muito louca que envolve muita mentalidade, né? Eu aprendi da pior forma como lidar com esse tipo de situação, e talvez se você começou a ganhar dinheiro agora, cuidado, porque talvez você esteja sendo dominado por essa crença limitante que é a escassez. Então a escassez, ela entra de uma forma na nossa vida que muitas vezes a gente nem percebe, né? Então, por exemplo, caía 100 mil reais na minha conta, eu não conseguia ficar com aquele dinheiro ali. Parece que a minha mão coçava assim para eu querer fazer alguma coisa e minha mente ficava incomodada para querer usar aquele dinheiro de alguma forma, seja para investir, para multiplicar, mas enfim, eu não conseguia deixar o dinheiro parado na minha conta. Então dificilmente eu tinha dinheiro parado na minha conta por muito tempo, né? Eu procurei fazer investimentos, procurei fazer aquilo, procurei fazer isso. E não estou falando para você que está errado você fazer investimentos e você querer multiplicar o seu dinheiro. O problema está em você não conseguir administrar da forma correta as suas finanças. Por quê? Porque a gente não aprende isso na escola, né? O sistema ele quer você cada vez mais burro, cada vez mais com conhecimento lá embaixo, para que você esteja sempre sendo controlado pelos governantes desse país, desse estado, da nossa cidade, que querem nos fazer de fantoches. Praticamente é isso. Por isso que finanças não é ensinado na escola, e se você não procurar conhecimento por conta própria, você vai se ferrar, assim como eu se ferrei. Então, dificilmente eu planilhava as coisas, dificilmente eu controlava os meus gastos. Quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu praticamente tomava café na padaria, almoçava fora, jantava fora, fim de semana era iFood, todo fim de semana era iFood. Então eu gastava muito dinheiro, entrava muito dinheiro, e eu gastava também muito dinheiro. Só que como estava entrando muito dinheiro, eu gastava muito dinheiro, eu ainda conseguia pegar uma parte que sobrava ali para investir. Então, nessa minha trajetória, eu cometi alguns erros e eu vou citar esses erros aqui agora para você tomar cuidado e não cometer esses erros também. Então, um erro que eu cometi foi investir todo o meu dinheiro e não ficar com caixa ali, uma reserva de emergência, o caixa da minha empresa, foi não fazer isso. Então, eu investi muito, comprei estúdios para fazer Airbnb, que eu pago até hoje, comecei a construir uma casa como investimento para depois vender ela num condomínio de luxo, empreendi como sócio investidor numa barbearia, né, isso eu tenho até hoje, só que eu fiz muitos investimentos que acabou comprometendo todo o meu caixa e eu me vi sem dinheiro algum.
Assumi muitos custos de vidas, né? Muito custo de vida alto, então muitas coisas do meu custo de vida aumentou muito. Por exemplo, eu já cheguei a morar numa casa de aluguel onde só o aluguel era 16 mil reais, era uma casa aqui nos melhores condomínios da minha cidade. Enfim, cometi muitos erros. E qual que é o problema, né? Eu lembro muito da passagem de José, né? Que ele... Não quero que isso daqui seja um conteúdo assim bíblico, meu foco não é esse, mas eu não poderia deixar de citar essa parte aqui. Eu lembro muito da história de José, quando ele foi lá e interpretou, né, o sonho do faraó e disse que teriam momentos da vaca magra e momentos da vaca gorda, que era um momento de muita abundância e depois era um momento de escassez que eles iam ter, que você precisava se preparar no momento de abundância para poder viver o momento da vaca magra, que era um momento de escassez. Então, eu me identifico muito com isso, porque eu vivi muito bem o momento de abundância, só que eu não me preparei para o momento de escassez, né? E eu gastei muito dinheiro, fiz muitos investimentos, fiquei sem dinheiro nenhum na conta e passei por um período de um momento de escassez, onde as coisas começaram a dar errado por algumas falhas, né, que eu acabei cometendo, e aí eu acabei ficando com pouco dinheiro entrando. Para vocês terem uma noção, o pouco dinheiro entrando ainda era muito dinheiro. Só que como o meu custo de vida estava extremamente elevado, né, eu acabei quebrando. Por quê? O quebrando que eu falo é quando o dinheiro que entra todo mês não banca o meu custo de vida. Eu estava com um custo de vida de aproximadamente ali 60 mil reais no mês, né? E chegou um momento que eu não estava conseguindo fazer mais 60 mil reais no mês. Por quê? O YouTube ele tem várias oscilações. As vendas, trabalhar com vendas na internet, também tem várias oscilações, né? Então os ganhos do YouTube eles sobem, eles descem, tem momentos que seus canais estão bem, tem momentos que eles não estão, tem momento que as vendas estão boas e tem momento que as vendas não estão boas, e chegou um momento que as vendas deram uma baixada, que os ganhos do YouTube deram uma baixada também, e eu acabei se encontrando sem reserva de emergência, com caixa da empresa totalmente bagunçado, misturado com minha vida pessoal, e eu acabei quebrando. Quebrando que eu falo é porque mesmo recebendo ali um valor legal, eu ainda estava recebendo ali em torno de uns 45 reais por mês, não estava bancando meu custo de vida, que era de 60. E eu fui praticamente obrigado a diminuir o meu custo de vida, né? Então eu me mudei, né, de uma casa para um apartamento, né, e acabei também diminuindo alguns outros custos ali que eu tinha mensais, consegui eliminar e consegui chegar num custo de vida que era o valor que eu estava recebendo. Então, por isso que eu falo, eu estava recebendo muita grana, só que eu gastava mais do que eu recebia. Então, olha só como que essa parada de dinheiro é uma parada que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque uma pessoa, como eu disse no início, que está recebendo ali 6 mil reais, se ela pegar metade do dinheiro que ela ganha, ou seja, 3 mil, e guardar, cara, não mexer de forma alguma, vai passar o tempo, ela vai ter um caixa, que aquele caixa vai fazer com que ela enriqueça. Ela pode investir aos poucos, não todo esse dinheiro, e ela vai multiplicando. Agora, se eu ganho, por exemplo, eu ganhava 60, 70, 80 e gastava essa mesma quantidade que eu ganhava, você concorda comigo que da mesma forma que eu ganhava, eu gastava e não sobrava nada? E o gastar muitas vezes pode ser investir, tá? Por mais que o investimento vai te dar um retorno, muitas vezes o retorno é em médio e longo prazo, que é o que aconteceu comigo. Muitos dos investimentos que eu fiz até hoje não gerou liquidez. Então, é um processo que é um pouco complicado. Então, eu ia muito em lugares assim, restaurantes, eu pedia os melhores pratos sem olhar no preço, né? Fiz viagens muito caríssimas e praticamente nem olhei o preço de nada. Para vocês terem uma noção, eu cheguei aí pro Nordeste para passar alguns dias lá e aluguei um carro nesses dias que eu ia ficar, e só o aluguel desse carro foi 9 mil reais, para vocês terem uma noção. Então, e eu nem me preocupava com isso, porque eu tinha dinheiro e simplesmente pagava. Então, uma coisa é você pensar
eu tô sendo escasso de não fazer aquilo. Muitas pessoas têm esse pensamento, tipo assim, mano, para de ser escasso, velho, vamos lá fazer isso daqui, bora gastar dinheiro com isso, bora gastar dinheiro com aquilo. Por que você não compra um carro top, você já tá ganhando bem? Só que, cara, muitas vezes, esse pensamento de, para de escassez, para isso, para aquilo, é o pensamento que vai te ferrar. Se você fizer, você vai se ferrar. Porque se você não tiver o controle dos seus gastos, das suas finanças, você vai comprar mais do que você deveria comprar, você vai gastar mais do que você deveria gastar e vai se ferrar. Não cai nessa de tipo, se você não fizer, você vai estar sendo escasso. Não, você vai estar sendo sábio. Sabedoria, sabe? Você vai estar sendo pé no chão, sabendo que o dinheiro não aceita desaforo, que você precisa controlar ele. E um outro erro muito grave que eu cometi foi misturar as finanças da empresa, do CNPJ, com o CPF. Esse é um erro muito, muito grande que as pessoas cometem e que, no caso, eu cometi. Então, basicamente, tudo que entrava na empresa, eu achava que era meu. Eu gastava como eu bem entendia. Então, eu faturei naquele mês 80 mil reais. Tem 80 mil reais aqui para eu fazer o que eu quiser. Cara, não é assim. Se você pegar a história dos empresários de sucesso, que mais tem sucesso hoje em dia, você pode perguntar para todos eles. Eles vão afirmar para você o que eles faziam com o faturamento da empresa de cada um deles. Eles não gastavam um único centavo, eles viviam com o básico que eles tinham e reinvestia todo o valor que eles recebiam na empresa. O próprio dono da Havan já disse isso, Geraldo Rufino já disse isso, Flávio Augusto, cara, todos os caras que têm muito sucesso, que são multimilionários ou até bilionários, eles afirmam que eles faziam exatamente isso. E por um longo período de tempo, eles ficaram fazendo isso. Não misturar finanças da empresa com as finanças pessoais, separar um prolabore, um valor fixo para você ali, que vai ser o suficiente para manter as suas necessidades e não o seu luxo, e viver com essa quantia por um bom período de tempo até que a sua empresa, o seu negócio esteja consolidado, com um caixa muito grande que possa se manter por diversos anos. Tá? Aí você pensa em pegar um pouco mais de lucro da empresa, mexer um pouco, aumentar o seu prolabore ali, mas sempre com muita consciência, com muita cautela. Então hoje eu aprendi, hoje eu faço isso, né? Mas eu aprendi assim da pior forma possível, aprendi quebrando e tendo que diminuir muito o meu custo de vida. E eu falo uma coisa para vocês, quando você está acostumado com o custo de vida, ter que diminuir ele é muito, muito doloroso. Graças a Deus eu não precisei mexer na escola do meu filho, que é uma escola boa, particular, não precisei mexer no convênio, não precisei dispensar minha babá, porque eu tenho um menino que é deficiente e ele necessita da babá de madrugada para ficar com ele, né, para a gente poder dormir, senão a gente não dorme. Então eu não precisei eliminar essas coisas que muitas delas ainda são luxos, né? Eu não precisei eliminar. Mas se eu continuasse cometendo os mesmos erros, com certeza eu teria chegado numa situação muito pior. Também não precisei sair da zona sul da minha cidade, né, que é a parte onde tem assim uma região de condomínios legais, de prédios legais. Eu tive que mudar para um apartamento, mas continuei ali num bairro bacana, um dos melhores bairros da minha cidade, e não precisei assim reduzir o meu custo de vida ao extremo, né? Hoje já consegui me reestruturar, já me estabilizei, mas foi um aprendizado para mim. Então, uma frase que eu nunca vou esquecer, com toda certeza, é que o dinheiro não aceita desaforo. Sempre olhe o preço das coisas e sempre procure economizar ao máximo. Não estou falando para você contar moedas, eu estou falando para você ser consciente na hora de gastar. Perguntar se realmente você está, se perguntar realmente se você está precisando daquilo antes de comprar ou se aquilo ali é só uma coisa para encher o seu ego, para mostrar para as outras pessoas. Eu era muito assim. Uma pessoa muito egoísta, uma pessoa que se preocupava muito com a aprovação alheia. Então muitas atitudes que eu tomei, muitas coisas que eu fiz, foi pensando no que o outro ia pensar sobre mim. E hoje eu desencanei completamente disso. Hoje eu busco segurança,
qualidade de vida, paz para mim e para minha família. Então, eu no seu lugar faria a mesma coisa. Busca fazer uma reserva de emergência, não mistura as finanças da sua empresa com as finanças pessoais. Entende que dinheiro não aceita desaforo. Se você não souber administrar o seu dinheiro, você corre um grande risco de ficar quebrado, de ficar sem, tá? Planilha, cara, coloca na planilha todos os seus gastos, tudo que entra, tudo que sai, tenha uma planilha separada para empresa e uma planilha de pessoa física. E, cara, agora abrindo um pouco mais aqui a minha vida pessoal, né, que é justamente para isso esse canal, eu quero compartilhar uma coisa assim que eu fiz, né, e que me ajudou demais e que eu continuo fazendo até hoje, que é entregar o dízimo, né? Para você que não sabe o que é dízimo, o dízimo é 10%, a própria palavra diz, dízimo significa a 10ª parte, né? Você pegar 10% daquilo que você ganha e não é dar, é devolver, né? Eu entendi que o dízimo, você está devolvendo aquilo que não te pertence, você está entregando aquilo para Deus. Então eu entendi que eu preciso fazer isso e eu não preciso fazer isso de coração alegre, eu preciso fazer isso por obediência, porque não é meu, né? Eu só estou devolvendo. Na verdade, eu tenho a consciência de que, assim, tudo que eu tenho não é meu. Tudo que eu tenho não é meu. Eu sou simplesmente um mordomo de Deus aqui nessa terra e que tenho que administrar tudo aquilo que Ele proporcionou para mim. Ah, Rafa, você não acredita em meritocracia, você ir lá, você se dedicar, batalhar, trabalhar, fazer acontecer e você merecer aquilo? Cara, por muito tempo eu tive um pensamento errado sobre isso. É lógico que tem o seu esforço, que tem a sua dedicação, mas se você não tivesse a vida e se você não tivesse a saúde que Deus te dá todos os dias, você simplesmente não conseguiria fazer nada disso. Então tudo que você tem, tudo que você conquistou, você precisa dar graças a Ele. E precisa entender que o seu salário, tudo aquilo que você ganha, a sua empresa, você só tem porque Ele permitiu que você tivesse. Então, eu entendi isso. E a minha vida toda eu dei um dízimo e por incrível que pareça, agora cada um tire a conclusão por conta própria. Por incrível que pareça, nesse momento em que eu quebrei, foi o momento em que eu decidi parar de dar o dízimo. E quando eu voltei a dar o dízimo e comecei a levar a sério novamente isso, eu consegui me reestruturar novamente. Tô falando que é por conta disso que eu quebrei? Cara, aí cada um tira suas próprias conclusões e se você quiser, você pode aproveitar os comentários aí para deixar também o seu ponto de vista sobre isso, sobre dízimo, o que você acha. Tô contando aqui a minha experiência, o que eu acho, né, e o que eu sigo, e que eu pretendo seguir para sempre, né? Então, sempre vou agradecer a Deus por tudo que eu vivo, né? Por muitos meses aí, foi sacrificante, né, entregar o dízimo, mas eu posso dizer para vocês que valeu a pena, porque Deus me sustentou nas horas que eu precisei que Ele me sustentasse. Então, vale muito a pena. Tá? Então, turma, esse foi o vídeo de hoje, né? Se fez sentido para você aí, mais uma vez eu peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Comenta aqui se você quer que eu traga mais vídeos como esse daqui. Se fizer sentido para você, divulgue aí para alguém, compartilha o link desse conteúdo aqui. Fechou? É um prazer ter você aqui no canal, obrigado por me acompanhar, pela sua audiência. Tamo junto, que Deus te abençoe e até um próximo vídeo.